Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo 8. Eu quero ler apenas 2 versos com você. Evangelho de João, capítulo 8, o verso de número 32 e o 36. Só esses 2 versos. João 8, 32 e 36. João, capítulo 8, versos 32 e 36. Nessa noite eu quero meditar com vocês sobre essa palavra que Cristo dá àquela multidão que está com Ele, aos seus discípulos. Eu quero falar nessa noite sobre chamados para a liberdade. Você e eu fomos chamados para a liberdade. Nós não fomos vocacionados por Jesus para vivermos presos, aprisionados ou escravos de qualquer situação. O Senhor nos chamou para a liberdade. Veja o que Jesus diz aqui em João 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Nós vamos orar ainda sentados. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor reservou para nós essa oportunidade nessa noite, de estarmos aqui na tua casa, para, ó Deus, celebrar o teu nome e ao mesmo tempo para sermos ministrados pelo teu Espírito. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós que estamos aqui. Meu Deus, que as barreiras, que as cadeias, que as prisões, que todas aquelas situações espirituais que o maligno levanta contra a nossa vida, sejam quebradas nessa hora. Nós as repreendemos em nome de Jesus. Que o Senhor possa com liberdade, Pai, nessa noite, se mover entre nós, trazendo transformação, mudança na nossa vida, no nosso caráter, transformando o nosso coração. Nós oramos, ó Deus, crendo que será desse modo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, essa palavra de Jesus, ela é muito conhecida pelos crentes e até pelos não crentes. Me lembro que há muitos anos atrás, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela teve esse texto como um dos seus temas, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Apesar dessa palavra ser uma palavra de Cristo, apesar dessa palavra ser uma palavra reveladora, nós hoje estamos vivendo uma realidade onde as pessoas estão vivendo prisioneiras, as pessoas estão andando em cadeias. Você olha para as pessoas e você não vê algemas no braço delas, você não vê nenhum tipo de corrente nos pés, do ponto de vista físico, mas quando você começa a conviver com muitas pessoas no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, no seu dia a dia, você percebe que há muitas almas que são cativas, que há muitas pessoas que estão vivendo um verdadeiro cativeiro, uma verdadeira prisão. Quase todas as pessoas que eu conheço e que você conhece amam a liberdade, gostam da liberdade. Na nossa história, na história do Brasil e de muitas nações, como a Escócia, por exemplo, não é? Nós encontramos homens que lutaram e morreram pela liberdade do seu país. Há muitos anos atrás vimos um filme chamado Coração Valente, que falava do desejo de liberdade que tinha um dos grandes movimentos pela libertação da Escócia contra a Inglaterra. Aquele filme fez um sucesso enorme, eu me lembro disso. Mas você não precisa ir na Escócia para você descobrir que a liberdade é um desejo que está no coração das pessoas. Quando nós olhamos para a nossa história, a história do nosso estado, especificamente de Minas Gerais, nós encontramos na bandeira do nosso estado, escrito em latim, a expressão que diz o seguinte: liberdade ainda que tardia.
Quando Tiradentes entregou a sua vida lutando pela liberdade, ele lutava não só pela independência do nosso país, mas ele lutava contra aquele imposto que Portugal havia colocado sobre o Brasil de 20% das nossas rendas. Um tempo atrás eu disse isso para vocês aqui, mas quero lembrar, hoje os brasileiros pagam mais de 40% de imposto, e ninguém faz um movimento para revolucionar esse país. Tiradentes deu a vida dele por causa do quinto dos infernos. Essa expressão, quinto dos infernos, surgiu com ele, porque ele lutou contra um imposto de 20% que pagávamos a Portugal. Tiradentes, ou José Joaquim da Silva Xavier, ele morreu lutando por liberdade, não aceitando de maneira nenhuma o cativeiro sobre a sua vida. Eu pessoalmente não conheço ninguém que em sã consciência não goste da liberdade. Eu nunca encontrei ninguém, talvez você tenha encontrado, mas eu nunca encontrei ninguém andando pela rua da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e gritando e dizendo: me prendam por favor, eu estou doido para ser preso, eu quero ficar atrás das grades, eu detesto a liberdade. Eu nunca vi ninguém pedir para ser preso. Eu só vi isso naqueles desenhos animados do Rabugento, aquele cachorro que era policial e que ele não dava sossego aos bandidos, ao ponto dele perturbar tanto a vida dos bandidos, que no desenho animado do Rabugento, as pessoas, os bandidos ficavam tão transtornados com a presença dele, que pediam no final para irem para a cadeia para ficar livre dele. Eu acho que os mais novos não entenderam nada. O desenho do Rabugento é aquele cachorrinho que dava aquela risadinha. Isso é da minha geração, não é? Esqueci. Aqui eu acho que eu fui muito antigo aqui, viu, Juninho? Fui lá atrás. O Rabugento, ele perseguia os bandidos e atazanava tanto a vida dos bandidos, aquele cão policial, que os bandidos imploravam para ser preso. Mas isso acontece no desenho animado. Aqui em João 8, Jesus fala de uma liberdade que vai além dessa que você e eu possuímos, que é de ir e de vir. Jesus diz que há muita gente solta na vida, que há muita gente andando pelas ruas da nossa cidade, dirigindo carro, tem gente andando de avião, que estão indo e vindo, mas que estão absolutamente sufocadas pelas prisões que encarceram, que prendem a sua alma. São pessoas que estão presas por cadeias invisíveis, que estão acorrentadas e que não têm nenhum tipo de liberdade. São pessoas que estão precisando de uma profunda transformação de vida. É gente que está profundamente infeliz e cansada e que não consegue explicar a razão da sua infelicidade, o porquê delas estarem infelizes, o porquê delas estarem com um grande vazio na alma, do porquê, apesar delas terem uma boa casa, delas terem uma boa roupa, elas não se sentem bem. Por que isso? Nós somos chamados para a liberdade, Cristo nos vocacionou para a liberdade, mas a verdade é que há muita gente prisioneira das trevas, do diabo, do inferno nas suas almas. E quando uma pessoa é prisioneira, quando alguém está em cadeia, ela não consegue ser uma pessoa feliz, ela não consegue ser uma pessoa realizada, porque para você ser feliz, Deus nos criou, a Bíblia revela, a sua imagem e semelhança, e Deus é livre, e Ele nos criou para a liberdade. E quando nós somos escravos do pecado, quando nós somos escravos daquilo que Deus desaprova na sua palavra, nós perdemos o contentamento e a alegria. Eu chamo a sua atenção para aquelas implicações práticas que tem essa palavra de Jesus, quando Ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. Jesus está dizendo que quando um homem e uma mulher se encontram com Ele, verdadeiramente são pessoas que serão livres, libertas, transformadas. Mas quais são essas implicações das palavras de Jesus para mim e para a sua vida? Preste atenção. Em primeiro lugar, se o Senhor Jesus verdadeiramente te libertou, então você não pode viver cativo, com medo do diabo. Preste atenção nisso. Há muitas pessoas que estão vivendo assustadas, com medo do maligno. Alguns acreditam, inclusive, e eu fico preocupado com isso, algumas pessoas acreditam que se elas não falarem no nome de Satanás ou do diabo, ele não vai perturbá-las. Eles pensam que se eles não falarem sobre esse ser maligno, eles vão conseguir passar pela vida sem de alguma forma serem perturbados por eles. Outras pessoas que eu conheço, elas perdem a alegria da comunhão com Deus de tanta preocupação com esse ser estranho, maligno. Há pessoas, por exemplo, que veem por demônios em cada esquina, em cada canto da casa. Tem gente que uma dor de cabeça que atinge a vida dela, que pode ser resolvida com uma aspirina, mas a dor de cabeça, ela atribui aquilo à ação do maligno. Outros, o pneu do carro fura no trânsito, e ele já costuma dizer assim: não, o diabo é que provocou isso. Há muitas pessoas que vivem, queridos, assim, fazendo aquele jogo que o maligno gosta, mas a Bíblia diz que nós não recebemos um espírito de medo. A Bíblia em lugar nenhum nos manda ter medo do maligno. A Bíblia nos manda resistir ao diabo, e ela diz: e ele fugirá de vós. Quando Cristo verdadeiramente nos liberta, nós não temos medo, nós não temos dificuldade de lidar com as obras das trevas. Se manifesta no nosso meio, por exemplo, alguém endemoniado, não tem que o pastor, não, você está cheio do Espírito, você foi liberto por Cristo, você pode inclusive orar para que essa pessoa seja liberta. Eu conheço pessoas que não gostam de vir na igreja, no culto de libertação, porque ali existem algumas manifestações malignas. Isso revela, isso demonstra que você não entendeu que Jesus nos libertou, e inclusive nos libertou do medo do diabo e das obras das trevas. Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que a palavra de Deus diz que Jesus tem todo o poder no céu e na terra, que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E se Jesus recebeu todo o poder, toda a autoridade, o diabo não tem nem as chaves do inferno, porque a Bíblia diz que Jesus tomou dele, e Ele tem nos dado, a mim e a você. Hoje, quando nós o encontramos, quando nós temos uma experiência real com Cristo, Ele nos liberta do medo. Nós não podemos viver com medo. Quando começou essa pandemia, lá atrás, as pessoas ficaram apavoradas, com medo. Me lembro que vim aqui e preparei uma mensagem só sobre o medo. Está gravada aí, depois você pode ver se você não viu. Só sobre o medo. E eu volto aqui para dizer para você que você não vai morrer antes da hora. Os seus dias estão contados pelo Senhor. Os seus dias estão escritos no livro da vida, e não há demônio no inferno, não existe Satanás no universo que vai abreviar a sua vida. Não há força no inferno que possa até querer prolongar a sua vida. Nós vamos viver os dias que o Senhor marcou para nós, e nós não temos que ter medo.
Nós temos que viver com liberdade. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos Cristo, nós vivemos sem medo, nós vivemos sem nenhum tipo de terror, nós vivemos uma vida cheia de coragem, de ânimo, de alegria, porque se verdadeiramente Jesus libertou a minha e a sua vida, então o medo do maligno e das forças das trevas, ou de qualquer outra coisa, já se foi do nosso coração. A palavra de Deus, falando sobre isso, ela diz assim, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Jesus veio para libertar você e a mim de todo o medo das obras das trevas e das obras de Satanás. Você não precisa temer, você não precisa viver com medo, você não precisa ficar preocupado com aquilo que o maligno faz nas sombras contra a nossa vida, porque a palavra de Deus diz que maior é aquele que está conosco, comigo e com você, do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus diz, e é nela que nós temos que crer, que podem cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E você tem que viver com essa convicção de que em Cristo você está liberto, abençoado, você é favorecido pela mão de Deus. Em segundo lugar, o Senhor Jesus, se verdadeiramente Ele te libertou, então nós não podemos viver cativos, escravizados pelo pecado. Essa é a segunda realidade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no verso de número 36, Jesus fala e afirma para mim e para você o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está falando de liberdade de verdade. Agora preste atenção nessa realidade que Jesus fala. Jesus não mente acerca da liberdade. Quem verdadeiramente abriu o coração para o Senhor Jesus, quem verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, quem confessou e abandonou os seus pecados, é liberto imediatamente. O discípulo de Jesus é aquele que resiste ao pecado. Ele é como Daniel, que resistiu ao pecado e que não teve medo de ser jogado na cova dos leões, porque ele preferiu resistir ao pecado do que se assentar à mesa da Babilônia para participar de todas aquelas festividades da idolatria e da carne. Quem de fato experimentou uma vida liberta em Cristo, prefere ir para a fornalha de fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, do que ser infiel a Deus. Quem de fato foi liberto por Cristo, prefere ir para a cadeia e mofar lá se for necessário, como foi o caso de José do Egito, que não aceitou de maneira nenhuma se submeter a um jugo de prostituição da sua senhora, e ele então resiste a isso, ainda que pagando com mais escravidão do que ele já experimentou. Mas ele preferia ter a sua consciência livre do que cair diante do pecado. Uma pessoa que é autêntica, uma pessoa que de fato teve um encontro com Jesus, essa pessoa, ela não se submete mais ao jugo do pecado. Se somos de Jesus, nós devemos andar como Jesus andou. Se nos arrependemos dos nossos pecados e o abandonamos, então nós vamos ter uma vida nova. Jesus disse: e verdadeiramente se o Filho vos libertar, sereis livres. Mas por que nós estamos assistindo tanta gente dentro da comunidade dos crentes com tanto jugo na vida, com tanta cadeia na vida? Quanta gente no nosso meio tem sido dominado pela impureza? Quanta gente
no nosso meio, apesar de frequentar a igreja, apesar de estarem lendo a Bíblia, ainda continuam vivendo no cativeiro. Há pessoas que ainda não se libertaram, por exemplo, do vício do fumo. Há aqueles que ainda são cativos da impureza. Existem aqueles que vivem com a mente entulhada de pornografia. Há aqueles que andam com o coração entupido do entulho do inferno. Há jovens crentes no nosso meio cujo namoro é um poço de perdição. Há aqueles que se dizem crentes e discípulos de Jesus, mas que são fofoqueiros como Doeg, são traidores e ingratos como Judas Iscariotes. É de assustar, é escandaloso ver que muitas pessoas vivem como não fossem crentes no meio dos crentes. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que nós temos presenciado é que parece que as pessoas não conhecem mais a Cristo, porque mesmo dentro das igrejas, elas estão vivendo escravas, subjugadas por todos estes tipos de pecado que mencionamos. Tem pessoas que mentem do mesmo jeito, que buscam vantagens fáceis nos negócios, sonegam, burlam as leis, vendem as suas consciências, negociam valores, como qualquer pessoa que não conhece a Cristo. São crentes, frequentam a igreja, mas estão cativas, estão aí na jaula do adversário. Se nosso encontro com Jesus, ele foi verdadeiro, genuíno, autêntico, não vivemos mais cativos, escravizados pelo pecado. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem se encontra com Jesus, leva na vida as marcas desse encontro. Essa pessoa tem um novo comportamento, essa pessoa melhora, essa pessoa é ajustada na vida. Quem conhece a verdade e é liberta por essa verdade, a vida muda, a visão muda, a língua muda, o comportamento muda, o caráter da pessoa muda. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus não mente, quem abre o coração para Ele é liberto imediatamente. A pergunta é: se você ainda está com essas cadeias na sua vida, apesar do tempo de vivência no meio do povo de Deus, será que realmente você já teve um encontro com Jesus? Porque você pode estar tendo um encontro com a religião, você pode gostar de estar no nosso meio, você pode gostar de cantar as músicas gospel, mas quando nós somos libertos por Cristo, a nossa vida muda, o nosso caráter muda, a nossa postura é transformada. Jesus disse: conhecereis a verdade. Ele disse: eu sou a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus liberta de verdade. Em terceiro lugar, se Jesus verdadeiramente nos libertou, queridos, então não podemos mais viver cativos da omissão e presos por ela. Olha, esse é um pecado, o pecado da omissão está muito em evidência na vida das pessoas que se dizem crentes em Cristo. No verso 36 que nós lemos, Jesus diz: se pois o Filho, ele diz aí, se é condicional, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas, eu percebo, irmãos, que muitas pessoas hoje são subjugadas, escravizadas pela omissão. Há pessoas que são verdadeiros agentes secretos de Jesus. Elas vivem caladas, omissas, quando se trata de falar de Jesus. Suas vidas são tão sem gosto e tão inexpressivas que ninguém nota
que elas são de Cristo, se é que elas são de Cristo. O pecado da omissão no nosso meio hoje é um negócio sério. Por quê? Porque muitos de nós que estamos aqui sabemos falar de futebol, sabemos falar da moda, conversamos sobre filmes, conhecemos os atores e cantores famosos, nós até falamos de políticas e alguns são muito apaixonados por ela, mas não abrimos a boca para falar de Jesus. Somos omissos, estamos cativos debaixo da cadeia da omissão. Os discípulos de Jesus não podem ser um exército de mudos. Hoje nós vivemos na igreja o pecado da omissão, estamos debaixo do cativeiro da omissão. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E uma transformação que Jesus faz na minha vida e no seu coração é que Ele tira de nós esse negócio da gente ser omisso. Não podemos guardar esse tesouro da salvação só para nós. A cada dia que você deixa de falar de Jesus para o seu colega de trabalho, para o seu amigo de universidade, para o seu vizinho, pessoas perecem, almas estão indo para o inferno, e você e eu precisamos entender que esse pecado da omissão, um dia ele será cobrado de mim e de você. Nós temos que sair do cativeiro da omissão. Nosso coração, o meu coração, o seu coração precisa arder de amor pelas vidas, pelas almas que estão perdidas. Nós temos que gerar filhos espirituais para a glória de Jesus. Ele me libertou para que eu possa ser um instrumento de libertação na vida das pessoas. Ele te libertou para que você possa ser um instrumento nas mãos dele para abençoar pessoas. Temos que abrir nossas casas para células e entrar também nas casas daquelas pessoas que estão sem esperança, para levar a elas a esperança do Evangelho de Cristo. Somos livres, Jesus nos libertou para que nós pudéssemos ir às casas, ir às praças, ir às ruas, semear a sua palavra. Jesus nos libertou para que as cadeias da omissão não te prendam no silêncio que muitos de nós estamos vivendo. O Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse, querido, é o seu tempo, é o meu tempo, é o nosso tempo de gerarmos filhos espirituais para Deus. Esse é o tempo que nós temos para gerar frutos que glorifiquem o Senhor. Você e eu só temos uma única vida para isso, e esse tempo é agora. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar do pecado, vai libertar do mau caráter, mas vai libertar também da omissão. Vai colocar no seu coração coragem, ousadia, ânimo para testemunhar de Cristo. Eu quero terminar a minha palavra dizendo para você, querendo que você pense um pouquinho. De fato você foi liberto por Cristo? De fato você foi liberto por Cristo? Me lembro que fui pastor no meu último ano de universidade em São Paulo. Fui nomeado para a Igreja Metodista de Jacareí, em São Paulo, no Vale do Paraíba. Cheguei na igreja, eu recebi aquela igreja com 8 pessoas dentro dela. O pastor que eu estava indo suceder tinha brigado com todo mundo na igreja, e todo mundo foi embora. Ficaram 8. Dos 8 que estavam no dia que eu cheguei, um deles era visitante. Eu não sabia, mas um ano depois eu seria pastor dele em João Molevade. Ele estava visitando a irmã naquela cidade.
E eu comecei a pregar sobre esse Cristo que liberta, esse Jesus que transforma a nossa vida. E as pessoas começaram a se converter, a mudar de vida. Mas o que me impactou, irmãos, foi um homem de quase 80 anos, que tinha ficado entre aqueles 8 que eu recebi. E aquele homem, um dia conversando comigo, ele falou assim: pastor, eu tenho 50 anos de igreja, mas eu me converti agora recentemente, de verdade. Aquilo causa na gente um impacto. Alguém que viveu na igreja 50 anos, ele me disse, eu vivi aqui 50 anos, mas me converti agora recentemente, pastor. Levei muito tempo para conhecer esse Cristo que liberta. Vivi uma vida dentro dessa igreja de religiosidade. Todos os domingos, escola dominical, culto à noite, oração, dízimo. Estava aqui, mas eu não conhecia Jesus. E com lágrimas nos olhos, aquele homem de quase 80 anos me disse assim: quanto tempo eu perdi da minha vida por não conhecer esse Cristo que liberta. Irmãos, irmãs, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta do medo. A verdade que o Senhor Jesus prega na sua palavra e ensina para mim e para você nas Escrituras Sagradas, ela nos liberta do pecado. Ela nos liberta da omissão. Mas o que eu percebo é que parece que nos últimos tempos nós estamos tendo muita adesão na igreja e pouca transformação de vida. Muita gente gostando do espaço gospel, mas pouca gente experimentando o Cristo que transforma. Muita gente se identificando como crente, mas não tendo uma vida transformada. Esses dias eu estava num local e um camarada puxou conversa comigo. Ele joga bola lá na BB, eu vejo ele lá, tem uma boca suja que não é brincadeira. E ele começou a conversar comigo e falou assim: pastor, eu sou crente. Eu olhei para ele e pensei: como é que é? Cada palavrão que ele xinga que dá até frio na minha coluna. Eu sou crente, pastor, mas eu sou crente do tipo Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Ele falou comigo. Nós estamos tendo gente assim hoje na igreja. Os crentes Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não experimentaram uma transformação de vida. Por isso ainda continuam doentes, problemáticos no relacionamento, problemáticos na convivência em família, problemáticos na convivência da igreja. Todo mundo está errado, menos eles. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, querido. Transforma você, transforma a minha vida e a vida de qualquer pessoa. Vamos ficar de pé, eu quero orar com todos nessa hora. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Mas antes de orar,
de olhos fechados aí no seu lugar, pense um pouquinho na sua vida, pense um pouco na sua experiência. Você de fato já foi liberto totalmente? Ou você está tendo uma experiência com a religião, mas ainda não teve uma experiência com Cristo? O que transforma, o que muda a minha e a sua vida, é quando nós temos um encontro com Jesus de verdade. De verdade. E quem sabe nessa noite você está precisando de ter esse encontro com Cristo. Você está precisando de rever a sua caminhada. Está precisando de uma libertação na sua vida. O maior libertador que eu conheço está aqui, que é Jesus Cristo. Jesus é aquele que promove o descarrego da sua alma. Não é um pai de santo ou uma mãe de santo que vai descarregar o seu jugo. Aquele que alivia o seu fardo é Jesus. E aí, ainda de olhos fechados, queridos, quem sabe você quer fazer isso nessa noite? Quem sabe você está aqui e precisa dessa libertação que Cristo oferece, e você ainda não a experimentou de verdade, e você quer fazer isso? Se você quer fazer isso, olha, pastor, nessa noite eu quero experimentar essa libertação que Cristo oferece, eu preciso disso. Se você precisa, levante sua mão, eu vou orar com você. Você precisa. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você precisa, nós vamos orar juntos. Mantenha a sua mão levantada, vamos orar, você que quer. Pai, no nome de Jesus, nesse momento eu quero te pedir, ó Deus, que tu possas contemplar essa mão levantada aos céus, porque só os céus pode libertar a nossa vida, transformar o nosso coração. O Senhor conhece a necessidade desse rapaz, dessa mulher. O Senhor conhece a necessidade deste homem, Senhor, que levanta a sua mão. Que nesta noite, ó Deus, a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia, a interferência e a presença do teu Espírito Santo possa quebrar toda a cadeia, todo o jugo, toda a prisão que tem incomodado, que tem atribulado a alma. Deus, quebra essas cadeias. O Senhor nos chamou para a liberdade. O Senhor é aquele que liberta do jugo do pecado. O Senhor é aquele que liberta de toda a cadeia do vício. O Senhor é aquele que liberta de toda a deformidade de caráter. O Senhor é o nosso libertador. Estende as tuas mãos nesta noite, Pai, e toca nessas mãos que se erguem aos céus, de maneira que este homem, esta mulher possa experimentar o toque da tua mão, o poder do teu Espírito, libertando, transformando, e que tudo seja para a tua glória, meu Deus. Nós oramos abençoando essas vidas, Pai, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.